Oi, eu sou a Gabi Xavier e hoje estou aqui pra falar de novo de Tate no Yusha do episódio 6. E se você quer que eu continue falando do anime do Herói do Escudo toda semana neste canal, você tem que deixar o seu like. É sério, deixa o like, comenta aqui embaixo o que você quer que eu não pare de falar toda semana e o que você está achando deste anime e deste episódio que acabou de passar. Se inscreva também se você não for inscrito para acompanhar todos esses vídeos e todos os outros que saem praticamente todos os dias. Então, vamos lá! Lembrando vocês que eu estou agora fazendo o exercício de assistir o episódio e em seguida ir para o mangá para ler apenas até o ponto em que o anime adaptou até esse momento, até essa semana. Então eu continuo na expectativa, fazendo teorias, não sabendo o que vem aí no futuro, mas posso trazer curiosidades para vocês de detalhes que não foram explicados ou de situações que foram modificadas, e nesse episódio 6, mais do que o passado, a gente teve sim muita coisa diferente em relação a acontecimentos que aconteceram de forma distinta ou de ordem das coisas que foram modificadas, dinâmica dos personagens e até mesmo sim inserções completas. Se você acha isso bom ou não, a gente pode discutir nesse vídeo. Primeiro que, como a gente já comentou no vídeo passado, toda essa dinâmica de descobrir que a Filo, porque as pessoas estão reclamando que eu falo Filó, mas eu acho que Filó é um nome super adequado, uma pronúncia adequada para um bicho que parece um chocobo, que parece uma galinha gigante, mas tudo bem, vocês querem Filo? Então eu falo Filo. Muito triste, mas falo. Mas a dinâmica pro Naofumi descobrir que Filo não era uma filolial comum e que inclusive se transformava em uma garotinha pequena, humana, isso tudo foi diferente no anime em relação ao mangá. E eu acho que o anime, nesse caso, fez bem em acelerar as coisas, mesmo nesse episódio 6, porque senão ela se transformaria num bicho gigante, ele levaria ela lá pro mercador de escravos, aí deixaria ela lá, e quando ele ia sair, aí sim a Filo ia se virar em humana, aí ia ter todo o drama, aí ia botar o selo. Não, muito melhor que acelerou. No episódio passado terminou ainda com todo esse drama e comédiazinha dela acordar pelada em cima dele, o pessoal gosta disso, e ainda por cima não precisou ficar focando tanto na explicação que aconteceu nesse episódio 6 como um flashback, uma lembrança contada pela Raftalia. Pra mim funcionou muito melhor. E é bom dizer que tem alguns detalhes em relação a este novo selo colocado na Filo que realmente são diferentes em relação ao que a gente teve no mangá. Por exemplo, no mangá parece, fica implícito, é muito rápido essa questão do selo também, mas fica implícito que foi colocado um selo para controlar essas transformações livres da Filo, de bicho para humana, de humana para bicho quando quisesse, às vezes causando transtornos. Transtornos desde ela engolir toda a comida ali do cara da armadura até coisas mais desagradáveis. E por isso foi colocado um selo e não entraram no mérito dela sofrer ou não, até porque desde o início a Filo parece ter se apegado e gostado muito do Naofumi. No anime, deixaram ali a explicação de que na verdade o selo foi colocado porque esta filolial rainha, e por ser rainha ela tem essa forma diferente e tem mais poderes, por isso venceu a corrida inclusive, que um filolial comum não venceria de um dragão, e por isso também ela se transforma em humana. Bem, como filolial rainha, ela é muito poderosa, difícil de controlar, e por isso Naofumi precisaria colocar um selo, e realmente um selo mais forte e mais caro. Nesse caso achei melhor, ficou uma dinâmica meio Pokémon, você precisa de um selo, de algo que te vincule como mestre deste pet, né? É algo que sinceramente fiquei um pouquinho triste, porque no anime inclusive a Filo chorava e não queria ser controlada, e como ela já era fiel, né, ao Naofumi, enfim, né, tudo bem, é o pet controlado, já entendi que a dinâmica da anime é assim, mas ela chorando, sinceramente, me deu muita tristeza. E foi melhor nesse caso do que no mangá, porque no mangá, inclusive, o Naofumi utiliza o seu poder ali de mestre para ela não se transformar em filolial rainha em determinado momento e ela sente dor. E eu não gosto desse recurso, vocês já sabem disso, tem gente que me xinga por isso, mas enfim, estando no anime ou não, eu não curto muito a ideia dele mandar, seja na Filo ou na Raftalia, e elas sentirem dor. Eu acho que esse recurso ser abandonado e ficar ali por causa de outras questões que serão explicadas mais pra frente, porque eu já recebi esses spoilers, tudo bem? Aí tudo bem. Aí eu vou aceitar e vou entender que é um recurso que eu acho que poderia ser utilizado de forma diferente, mas a dor, que bom que eles mudaram. E aí, no anime, tem todo um pedação modificado em que eles estão tranquilamente andando com a Filo super feliz carregando a carroça, porque aparentemente filoliais
amam puxar carroças, e justamente ali o Naofumi encontra um cara que precisava levar um remédio urgente para sua mãe que estava muito doente, e ele resolve levar o cara com o remédio em cima da fila, porque aí seria mais rápido, e ele cobraria dele alguma coisa. Uma moeda de prata? Ah, você não tem moeda? Então você me dá algo semelhante a isso, equivalente, eu não vou fazer de graça. E aí daqui a pouco eu comento sobre essa postura do Naofumi, mas teve algo que eu percebi nesse episódio com as inclusões. E aí a partir desse momento que ele começa a salvar este cara, ele descobre que ele pode conseguir coisas fazendo esse tipo de ajuda, estudar inclusive como melhorar medicamentos, e assim ele vai salvando pessoa a pessoa, sempre recebendo alguma coisa em troca, e ele fica famoso inclusive. Ele, o salvador, com o seu deus pássaro, porque a filo com certeza chama muita atenção e não é uma florial comum, e o cara salvando as pessoas com um bicho em comum, ele vira um famoso, e por isso que em determinado momento ele é ali parado no meio da estrada, eles são parados por pessoas que querem saquear tudo que ele tem. Querem se aproveitar não sabendo que ele é o herói do escudo. E mesmo assim, aqueles saqueadores têm um cara que já upou de classe, então eles podem lutar. E aí que tem mais uma inclusão, que era a Phthalia tendo a sua magia para ocultar a sua presença. Não sei se isso vai acontecer lá na frente do mangá, fato é que no mangá neste momento não tinha acontecido, e ela já demonstra essa habilidade, algo interessante que faz com que ela ataque. Filo também mostra agora a sua magia de vento com o seu tornado, eles vencem facilmente saqueadores, e aí entendi esse uso dele de se fazer frio em relação às outras pessoas. Porque sempre que eu citava o Naofumi se forçar a ser o que ele não é, porque ele no fundo é uma pessoa boa, mas ele tenta se manter frio, as pessoas vinham me criticar e falavam: ah, meu Deus, mas você não entende pelo que ele passou. Gente, eu entendo. Eu só tô falando um fato de que eu acho que ele tá o tempo todo se forçando a isso. Aí, nesse episódio, eu achei uma utilidade prática pra essa força dele. Porque naquela situação com os saqueadores, mesmo descobrindo que ele era o herói do escudo ele foi muito mal falado, julgado, ridicularizado, totalmente tirado da sociedade, e por isso até numa situação ruim, que eles estão amarrados, em que eles estão presos, eles tentam abaixar a moral do Naofumi. Só que o Naofumi se mantendo frio, mostrando que se precisar ele mata, que se precisar ele manda prender ou faz coisa muito pior, aí aqueles caras ficam com medo. Eu não acho que o Naofumi, sendo quem ele é por dentro, ele mataria aqueles caras naquela situação. Não que ele não mataria qualquer ser humano, mas naquela situação eu não acredito. Mas, mantendo a pose do cara muito friozão, ele mantém o respeito que ele perdeu ao chegar e ser criticado, e ser mal falado, e ser condenado a algo que ele não fez, como tudo aconteceu. Aí eu achei uma utilidade prática, eu vou parar de falar que Naofumi se força, porque realmente eu achei um uso para essa sua frieza forçada. Ele precisa manter não apenas uma distância para não se decepcionar, eu acho que isso é uma defesa interna que ele poderia combater, se livrar e aprender a se relacionar, mas tem um uso muito bom de fato, que é ele afastar as pessoas que poderiam querer se aproveitar dele achando que ele era um idiota. Bem, ele mostrou que ele não é. E isso tudo não teve no pedaço do mangá que eu li, todo o pedaço agora dele também descobrir como confeccionar gemas, como usar magia nelas, como upar mais skills, mas apesar de ser talvez um filler, algo que não teve muita praticidade para ação, eu achei interessante só para mostrar de novo que Naofumi tá o tempo todo utilizando vias transversais para chegar em mais habilidades, mais skills, usos e ações que os outros heróis possivelmente não estão fazendo. A gente vê nesse episódio que Motoyasu, o herói da lança, tá lá salvando o vilarejo, o outro herói da espada tá lutando com seres incríveis e upando suas habilidades da forma mais básica possível, habilidades de ataque, e o herói do arco ninguém sabe muito bem o que ele tá fazendo. O Naofumi tá sempre caminhando aqui por baixo. Ele não upa o seu level muito rápido, mas ele vai, digamos que, platinando o jogo aos pouquinhos, porque ele vai fazendo tudo o que ele pode aqui na base até ele chegar lá em cima. Eu não sei qual vai ser o ápice do Naofumi, qual o seu ápice de poder, o quanto ele vai ser perigoso numa batalha, mas ainda mais no final desse episódio e na direção de luta que o anime deu diferente do que aconteceu no mangá, eu acho que também o Naofumi tá criando uma party, um grupo de luta interessante e funcional, muito bem entrosado. Por quê? Porque a gente vê que também por um motivo super simples, que é: vamos arranjar uma roupa pra este ser aqui, pra Filo, que não destrua totalmente quando ela se transforma num bicho gigante, depois pra Amanda fique pelado de novo. A gente precisa de um fio especial, um fio mágico.
No anime eles incluíram totalmente novo uma loja com uma moça que faz as roupas. Ela diz que ela precisa do fio mágico, que não tem, e daí eles vão pra loja da bruxa, que é o primeiro lugar que eles vão direto no mangá. Aí então eles descobrem que eles precisam de uma gema que tá em falta e por isso eles vão pra caverna que eles chegam no final do episódio para achar a gema, para confeccionar o fio, para confeccionar a roupa. No mangá, a Raftalia não entra na caverna porque ela estaria enjoada da viagem, portanto ela ficou do lado de fora na carroça. Lá dentro da caverna também tiveram aqueles seres morcegos que criam alucinações, mas alucinações visuais também, diferente do que foi no anime, um pouquinho diferente, e que meio que tenta jogar sim a Filo contra o Naofumi. Com a bruxa realmente apagando todo o efeito das alucinações, eles descobrem que aquilo não era real. O Naofumi realmente upa o seu escudo com mais uma habilidade daquele ser, que é o tipo escudo de grito, e aí sim eles chegam onde estão as gemas e Nui, uma criatura que eles precisam enfrentar para pegar as gemas que eles foram atrás. E aí que eu achei interessante porque, como eu falei, no mangá não tinha Raftalia. Então a luta, apesar da dinâmica ser parecida, ele também utilizar o escudo junto com o grito da Filo e produzir aquele sangramento no ouvido do Nui e tal, no final das contas dá no mesmo, eu achei legal porque com a inclusão da Raftalia, que já está usando sua magia também de desaparecer, aí que o anime teve uma direção boa nessa luta, apesar de super rápida, mas que mostrou que eles estão entrosados, que eles sabem como atacar. Tem dois agora de ataque, Raftalia e Filo, que conseguem se coordenar bem, e Naofumi que consegue, já que ele tem várias habilidades, várias skills e formas diferentes de utilizar o seu escudo, ele consegue coordenar estratégias pra vencer uma luta, mesmo não sendo até o momento o cara típico do ataque. Mesmo não conseguindo também utilizar magias de suporte, que é algo que ele tem potencial pra fazer, como a gente já descobriu. E algo que foi levemente suavizado no anime, mas também existe ainda, é o ciúme entre Raftalia e Filo. Filo que claramente está tratando o Naofumi como pai, ele ainda trata como pet, como Pokémon, como mestre, e Raftalia que mostra cada vez mais que tem a sua paixãozinha pelo Naofumi, mas Naofumi continua tratando como pai no lugar daqueles que faleceram e criando ela, não mostrando qualquer amor ali maior do que apenas realmente de pai para filha, o que eu espero que continue, já que a gente descobriu realmente que ela cresceu de corpo, mas por dentro é uma criança ainda, e eu gosto da dinâmica dele ser o pai dessas meninas nesse mundo, por mais que seja bizarro em certo nível, mas acho que funciona muito mais do que o cara no meio de um harém. Eu falei no meu vídeo passado que eu não gostaria que o anime virasse um harém, porque não acho que é um anime construído pra isso, e seria uma característica que de certa forma me afastaria, porque eu gosto de todas essas referências a jogos de RPG. Mesmo na luta eu achei muito bom por causa disso, porque como eu falei, foi uma luta bem dirigida, bem articulada, mostrou entrosamento e uma perfeita party de RPG. Eu gosto dos mistérios, eu gosto das intrigas. Se fosse muito uma relação de ciúme, que é mais forte no mangá também, até o momento pelo menos, e tivesse um harém delas apaixonadas por ele e ele gostando talvez da Raftalia, aí eu não curtiria tanto. E eu tô curiosa pra saber se vai ter mais gente se unindo a esta party de Naofumi. Mais uma vez, quero dizer que a party dele é super interessante, com personagens muito bons. E detalhe também muito interessante é que no meio disso tudo no mangá, teve um capítulo extra interessante sobre o passado e traumas da Raftalia, que eu adoraria ver isso adaptado no anime de alguma maneira. Não sei se vai ser incorporado como um rápido flashback, pensamentos, lembranças, mas eu acharia muito interessante. Fica meu desejo aqui, secreto, de ver isso animado em algum momento. Quero saber o que você achou desse episódio, se você ficou um pouquinho desanimado porque não teve tanta coisa, tantas intrigas, tantos mistérios, ou se você curtiu toda a dinâmica, toda essa evolução que aconteceu no final, essa pequena luta, se você gostou da roupa da Filo, por que não? Eu sei que muitas pessoas de repente gostaram dessa parte, porque tem pessoas que quando eu falo mal de alguma coisinha do anime ou do mangá, sei lá, já começam a ficar muito nervosos. Eu acho que vocês estão muito sensíveis, eu realmente sempre pontuo o que eu acho, seja pro bem ou pro mal, de qualquer coisa, inclusive das coisas que eu gosto, então relaxem. Se eu não estiver gostando de algo, eu vou falar claramente que eu não tô gostando. Deixa o like se vocês puderem, porque o like é muito importante. Você não deixou ainda? Então deixa aí. Se inscreve se você tá aqui até agora e não se inscreveu. Eu acho que se você ficou é porque vale a pena você se inscrever. E a gente se vê em todos os próximos vídeos. Tchau, tchau!